realizada. A reforma do prédio da Câmara, cuja reforma constou da substituição total do piso do hall de entrada do prédio, a substituição total do piso plenário, a substituição do piso da Secretaria Legislativa, a pintura interna e externa do prédio, a recuperação das portas dos gabinetes, a recuperação do teto do plenário, a recuperação da área dos gabinetes, a construção de rampa de acessibilidade ao plenário, adequando os banheiros para uso dos cadeirantes, a recuperação de toda a rede elétrica e hidráulica do prédio, a limpeza dos locais centrais de ar-condicionado, a recuperação total da cantina. Além do mais, realizamos ainda a confecção de painéis informativos com o nome legislativo de todos os vereadores de Piripiri de 1910 a 2010, a confecção em alumínio do nome do prédio, a aquisição de computadores, a aquisição de impressora multifuncional, a aquisição de data show, a aquisição de microfones sem fio, recuperação total do serviço de som, aquisição de ventiladores, mesas e cadeiras, aquisição de armários, implementação e implantação da internet sem fio em todo o prédio da Câmara, criação de um site no ar da Câmara Municipal, a reformulação com a ajuda dos companheiros do rendimento interno da casa, a recuperação do sistema de som, a aquisição de divisório plenário, a realização de sessão solene em homenagem às mulheres piripirienses, a realização da sessão solene de homenagem ao mérito centenário piripiriense, a realização do maior número de audiências públicas até hoje na história da Câmara, a abertura deste poder para palestras da CDL, da ACALP, de escolas particulares, de escolas públicas, de partidos políticos, da Liga, de sindicatos, empresas privadas e outros. Implantamos ainda, via Banco do Brasil, um novo gerenciador bancário para modernizar o pagamento de funcionários e fornecedores. Reativamos a filiação da Câmara junto à VEB, fizemos a adesão ao sistema de prestação online de contas, só 5 câmaras do Piauí fazem isso, modernizamos o controle interno da casa e realizamos ao longo de 2 anos inúmeras palestras nas escolas públicas e particulares com o tema o funcionamento e a importância do Poder Legislativo Municipal. Entretanto, senhoras e senhores, como já enfatizei por diversas vezes, entendo que nossa maior realização está presente no processo de amadurecimento da forma de legislar desenvolvida pelos colegas vereadores e vereadoras e do nascimento de uma nova personalidade para a Câmara de Piripiri, onde procuramos respeitar os vereadores não por suas ideologias partidárias, mas como verdadeiros representantes desse poder. Porém, reconhecemos que poderíamos ter feito mais. Erramos em alguns pontos. Fomos flexíveis demais em outros. Foi quando, nesse momento de flexibilidade, lembrei, uma certa vez, do pensamento de Nicolau Maquiavel, quando ele afirma: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer uma necessidade imediata que ao enganador não faltará vítima de seus enganos. Mas é exatamente aí que nasce a esperança para uma nova gestão, para que possamos dotar esse poder de tudo aquilo que ele merece, não só no aspecto estrutural, como também na questão funcional, administrativa e humana. Faz então necessário não nos deixarmos mais ser levados por enganadores da política local, aqueles que maculam nossa imagem e depois vestem-se na pele de políticos sérios e idôneos a fim de galgar sempre benefícios pessoais. Para essas pessoas, fica o pensamento de Joseph Stalin: tentar manipular a ideia de alguém é a coisa mais ridícula que alguém pode tentar fazer. Sei que teremos grandes desafios e por isso temos que realizar uma gestão de rigoroso controle orçamentário, mas para que isso seja realizado, que fique bem claro, a nossa preocupação aqui, bem maior, é com o poder legislativo e não com os benefícios pessoais, seja do presidente ou de qualquer outra pessoa. Portanto, não hesitarei um só momento em tomar qualquer medida, por mais dura que ela pareça, em benefício da legalidade e da boa gestão desta casa. O caminho que estamos hoje escolhendo para a Câmara de Piripiri,
ao longo dos 2 anos que agora se iniciam, é o de fazer com que este poder seja entendido como ponto de extensão para o desenvolvimento de Piripiri. Que esta casa nunca seja vista como limite ou obstáculo para tal finalidade. Se este poder não puder ajudar os munícipes, pois que jamais possa ser usado para prejudicá-los. A ideia de transformar a Câmara e os vereadores em vilões é uma herança do coronelismo político, que deve ser abolida definitivamente. Se celebramos então a independência e a harmonia entre os poderes, que assim façamos acontecer. Afinal de contas, a população espera de seus representantes ações reais e eficazes, não apenas discursos bonitos. Essa tão propagada harmonia entre os poderes deve ser enaltecida em benefício do povo de Piripiri, e não apenas para satisfazer benefícios pessoais de A, B ou C. Sei que muitas vezes minhas palavras não são compreendidas e, por assim dizer, me causam sérios prejuízos. Mas se o preço a pagar por tentar fazer sempre o que é correto e falar a verdade, estou aqui para responder por isso. Pois, como já frisei em outras ocasiões, não quero jamais enfrentar ninguém, nem tenho força para isso. Não quero ser maior ou melhor que qualquer pessoa, mas medo, definitivamente, não faz parte do meu dicionário. Respeito sim, e por isso lembro a todos, nas questões pessoais, políticas e administrativas referentes a este vereador, jamais vou pedir que ele represente. Minha posição política partidária, o meu posicionamento dos projetos que tramitam nessa casa, cabem somente a mim, e não permito que os mesmos sejam distorcidos por questões pessoais ou eleitorais. Não fui eleito para ser agente da ideologia barata que rodeia os atos escusos da política. Não vou querer ser nunca o dono da verdade, mas não aceito que tentem me tratar como um inimigo político, que quer que seja, pois não alimento rancor nem ódio de ninguém, nem mesmo daqueles que um dia tentaram questionar a lisura de minha eleição. Entretanto, entendo que o respeito, a verdade e a dedicação ainda cabem em todas as situações da vida, inclusive na política, setor em que necessitamos muito de esperança e paciência para conseguirmos sobreviver. E é exatamente esta esperança que ora enalteço, senhoras e senhores, que um dia, que a cada dia, esta casa seja vista como ela merece, com respeito que dela se espera, e acima de tudo, como um espaço de realizações proveitosas para a Piripiri. E é amparado por esse sentimento, que neste momento enfatizo, de esperança contínua, que carrego comigo algumas certezas. A primeira delas, senhoras e senhores, é que jamais conseguirei realizar algo sem o auxílio dos colegas vereadores. A segunda certeza é que em momento algum vou me refutar ou ter medo de pedir conselho aos meus colegas e amigos. Não somos de fazer promessas mirabolantes. Procuramos traçar metas a serem atingidas, mesmo que de forma gradativa, a fim de que possamos vencer nossos desafios e satisfazer as necessidades imediatas da Casa Legislativa. Os nossos procedimentos administrativos serão iniciados apenas no final do mês de janeiro, onde teremos a definição real do repasse da Casa por baixo do Poder Executivo, conforme determina a Constituição Federal e a Lei 101/00. Mesmo sabendo das nossas prioridades estruturais, relembro a todos aqui presentes que a prioridade número 1 é manter aquilo que conseguimos de mais importante nos 2 últimos anos: o bom relacionamento com a imprensa, o respeito entre os poderes constituídos, a transparência de nossas ações, o tratamento igualitário aos colegas vereadores e a certeza de sempre buscarmos o que é correto para a nossa cidade e para o Poder Legislativo Municipal. Finalmente, em mais uma oportunidade, faço os meus agradecimentos. Não poderia deixá-los de relatar. Inicialmente agradeço a Deus por tudo que Ele já me proporcionou na vida até hoje. Alguém certa vez me disse
que depois da minha eleição eu estaria entrando para a história. Para a história entram os grandes homens que constroem e construíram o Piripiri. Eu sou apenas um agente que exerce a função administrativa. Que eles então recebam os louvores da história. Agradeço a todos que direto e diretamente contribuíram para que este momento se tornasse realidade. E quando nos reportamos aos agradecimentos, me vem à mente o pensamento de Chico Xavier. Ele disse certa vez, e faço dessas palavras as minhas: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As sociedades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas tão duras, são elas as responsáveis por nos auxiliar e muito na nossa caminhada. Mas não posso deixar de enaltecer o esforço e a dedicação por esta casa de minha esposa, no andamento de tudo que é relacionado à Câmara. Eis aí então a prova de companheirismo e sentimentos mútuos. Agradecer ao pessoal de apoio, a dona Socorro, a dona Zete, a dona Francisca, aos vigias da casa. Destacar e agradecer o trabalho do Celso, da Vanusa, da Aurinice e da Natânia. Enaltecer e agradecer o trabalho dos assessores parlamentares. Agradecer o carinho e respeito que recebemos da imprensa. Agradecer aos nossos fornecedores pelo companheirismo e amizade, aos meus amigos e também aos meus inimigos, que mesmo sem querer me deram muita força para suportar as armadilhas dessa gestão. Agradecer de forma especial aos meus 2 filhos, que não me canso de dizer, são a principal razão de minha existência. E por eles, muitas vezes, estive ausente e não realizei o papel tão claro de pai. Agradecer aos meus irmãos, que sempre repito, os 2, mesmo sendo mais novos que eu, são a fonte de inspiração diária na busca incessante de sabedoria e justiça, e que hoje me orgulha por pelo menos ter um deles aqui comigo, a Ana. Agradecer a presença do meu cunhado e do meu sobrinho, e de forma muito especial aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe, que são na verdade o meu apoio não só político, mas pessoal, muitas vezes financeiro, emocional e de amor verdadeiro. Eis aí o motivo pelo qual os meus adversários não conseguem me vencer. Quem pode ter uma forma de apoio como eu tenho dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, jamais vai conhecer o sentido da palavra derrota. Assim é que nesse momento peço a Deus para me dar forças e coragem, a fim de que nunca decepcione aqueles que me escolheram e que confiaram em mim para mais um mandato à frente da Câmara. Peço a Deus sabedoria para aqueles que acham que na administração pública moderna tudo pode. Peço a Deus discernimento para quem não consegue entender os passos da verdade e da justiça, e perdão para que mesmo assim acaba por me criticar. Aos colegas vereadores, todos eles sem exceção, finalizo afirmando a vocês que quando nós cometemos algum erro, saibam que este erro foi cometido na tentativa de sempre acertar em benefício de vocês e do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado a todos, feliz ano novo.